Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro estudo do Conhecendo a Boa Nova. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo desse livro, que recebe inclusive o nome do próprio título do livro, Boa Nova. E nesse capítulo nós vamos conhecer, um pouco da história de Caio Júlio César Otávio, que mais tarde foi chamado também de Augusto, o Divino. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa história e principalmente como a terra estava sendo preparada, como a ambiência terrena estava sendo preparada para a chegada de Jesus. Tudo que antecedeu, esses momentos que antecederam a vinda de Jesus, são extremamente importantes para a gente entender a história também da chegada de Jesus ao plano físico. E aí, desde já, eu gostaria de combinar com vocês para deixar aqui nos comentários todas as reflexões, questionamentos, perguntas sobre esse capítulo e sobre esse estudo, para que a gente possa posteriormente abordar isso na live. Então deixa seu comentário, as suas reflexões, para que a gente consiga fazer essa troca que é tão importante para o nosso estudo. Vamos ao estudo? Bom, nesse estudo, nós vamos trabalhar, sobretudo, como eu falei, a preparação da terra para a chegada de Jesus. E nesse capítulo, Humberto de Campos, de uma forma magnífica, nos dá informações muito precisas sobre como a terra estava sendo ambientada para essa chegada. Então, a boa nova, ela quer dizer boa notícia. O evangelho é, em si, uma boa notícia. Então, de que forma essa preparação da terra aconteceu? E é isso que a gente conhece nesse primeiro momento do livro, nesse primeiro capítulo do livro. Então, nesse primeiro capítulo, a terra foi preparada para receber a ambiência. Lógico que isso não foi sentido por toda a humanidade, mas já haviam alguns sinais que isso estava acontecendo. Como? Antes de Jesus chegar à terra, tinha Roma, por exemplo, que é onde a gente vai trabalhar principalmente hoje nesse capítulo, o Império Romano e como tudo se deu, passava por muitas dificuldades, por muitas guerras, muitas brigas. E a expansão do até então, que não era Império Romano, mas que veio a ser com a presença de Caio Júlio César Otávio, que ele sucedeu o Júlio César, que foi um ditador. E Júlio César teve uma política marcada de conquistas de território, de assassinatos, de conquistas de bens e poder. Enquanto que o seu sucessor, Caio Júlio César Otávio Augustus, que depois recebeu esse nome de Augustus, que Augustus quer dizer o divino, ele já teve ele já foi um imperador, o primeiro imperador, inclusive, mais pacífico, que girou ali em torno de uma compreensão de nós já temos aqui a expansão que precisaríamos ter e agora vamos nos proteger. Então, o Império Romano, nessa primeira etapa, com o que é então conhecido como Otávio Augusto, ele é marcado por essa noção de paz e de harmonia entre os povos. Então, era preciso, nesse primeiro momento, que a humanidade, sobretudo o Império Romano, passasse por essa transformação para ganhar essa força moral, dando as bases necessárias ali para que Jesus viesse e implantasse o evangelho pacificamente. E aí, conhecendo a história do governo de Caio Júlio César Otávio, que mais tarde vai se chamar de Augusto, como o divino, a gente conhece que ele era um imperador pacífico e justo, que recuperou essa força moral e da família também, de todas as compreensões de costumes, de como eles se organizavam na época. E as suas primeiras vitórias começaram, de fato, com a instituição do triunvirato,
que o triunvirato venha a ser um governo formado por 3 homens. Junto com Otávio Augusto, tinha também o Marco Antônio e Lépido. E aí se formou esse triunvirato que derrotou os assassinos, inclusive, de Júlio César, que antecedeu Otaviano Augusto. Então, nessa época, o que foi marcado? Né? O hino de paz duradoura. É como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo. Em breve, todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado, que era Caio Júlio César Otaviano Augusto. E ali, uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo, e o grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. E isso é importante a gente compreender, essa específica parte de depois das guerras seculares e tenebrosas, porque o mundo parecia de fato perceber essa ambiência e receber, porque de fato isso acontecia, como se estivesse sendo preparado para a chegada do Cristo. É importante a gente entender que Jesus Cristo é um espírito perfeito, né? Um espírito que atingiu ali uma escala espiritual crística, né? Ou seja, ele está no mais alto grau de evolução. O próprio Espírito de Jesus foi preparado para habitar esse mundo. Esse mundo que era até então um mundo de provas, né? Um mundo de sofrimento. E se tornara, a partir de então, um mundo de provas e expiações. Ou seja, a partir das provas que o Espírito, encarnado em um mundo de provas e expiações, se propõe a realizar a partir de suas próprias capacidades morais, de seus próprios compromissos, né, do próprio espírito para aparar essas arestas, retorna à pátria espiritual carregando essas provas. Algumas provas, inclusive, foram adquiridas na chegada de Jesus, né? A fase em que a gente está tratando é uma fase de muitas guerras, de muitos domínios ali, de povos, de terras e de poder. Então, a partir dessa chegada de Jesus, nós vamos identificar que era necessário falar de amor, era necessário falar de caridade, porque foi a virada. A gente costuma até observar não só a virada de ambiência, a transformação do mundo, a virada no tempo, inclusive. Existia um tempo antes de Cristo e existia um tempo depois de Cristo. Hoje nós temos o quê? 220 anos depois de Cristo. Então foi preciso que a Terra se preparasse, né? Então essas forças estranhas que descansavam numa onda de harmonia e júbilo, que parecia ter acerenado, como quando baixa o volume e você não escuta nada. Foi um momento de paz instaurado na sociedade na época. Uma fase em que antecedeu cheias de assassínios, de sofrimentos, guerras, e que depois veio a se instaurar palavras de bondade, de caridade, júbilo e de amor ao próximo. E aí, lógico, depois na história a gente vai ver que outras guerras vieram com as cruzadas e outras guerras posteriores. Mas que depois da vinda de Jesus foi instaurado também um compromisso da humanidade em pregar, né, em transmitir esse evangelho que foi trazido pelo próprio Jesus. Então, por toda parte, levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar nas mais remotas de suas províncias, acompanhados de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. Então,
É importante a gente falar desse momento que antecedeu, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre Otávio Augusto, né, que foi o imperador, o primeiro imperador romano, mas o que nos importa desse primeiro momento, né, é que o Otávio Augusto vai se preocupar em pacificar Roma, em pacificar aquela situação social. Porque é uma época, inclusive, de estímulo à arte, à cultura, à literatura, né? Então, ali, naquele momento, era como se ele dissesse assim: já dominamos, né, tudo, já chegamos numa dimensão territorial aqui considerável e eu preciso de uma administração dos meus soldados, né, no caso, para proteger essas minhas barreiras, essas minhas fronteiras e controlar essas províncias que já estão dominadas. Então ele não buscava novas conquistas, ele não buscava novos poderes. Inclusive, esse foi um momento de muito conflito, até dos historiadores. Por isso que aqui ele começa falando que os historiadores do Império Romano observavam com espanto os contrastes da gloriosa época de Augusto, porque ele era um imperador pacífico. E, ao mesmo tempo, essa paz duradoura que foi instaurada, ela vinha de momentos marcados anteriores de guerras, de sofrimento, de lamúrias. Porque antes dele, aconteceu ali uma sucessão de conquistas que muito sangue foi derramado. E, em detrimento dessas novas conquistas, ele preferiu priorizar essa manutenção desse império. Então, esse hino de paz duradoura, ele dura realmente por alguns anos como essa manutenção dessa harmonia social, que inclusive é o que ele vai chamar de Pax Romana, né? A paz romana. E aí a gente precisa entender quem foi, né, Otaviano Augusto, né? Otaviano Augusto, ou Caio Júlio César Otávio, que depois foi chamado de Augusto, que quer dizer o divino, conhecendo ali na história que próprio Humberto de Campos nos esclarece quem ele foi o primeiro imperador romano responsável pelo apogeu do império. Né? Ele cria, então, a paz romana, né? A Pax Romana. E a partir dessas conquistas que ele já havia explorado, que já havia instaurado, inclusive, ele decide ali, ele opta por manter aquela sociedade. Por quê? Na visão dele, era muito melhor que ele mantivesse uma sociedade harmônica, oferecendo inclusive pão e circo, mas de uma certa forma foi um momento da história que a gente tem uma ascensão da cultura, da literatura sobretudo. Nós temos aqui nessa época figuras marcadas na literatura, por exemplo, Virgílio, né, o maior poeta romano da língua latina, que ele foi responsável pelo poema Eneida, que conta ali as aventuras do herói Enéas, que deixa a cidade de Troia e vai para a Península Itálica, e seus descendentes são os responsáveis mais tarde pela fundação da cidade de Roma. Então, nessa época surgem nomes maravilhosos e super importantes para a história da literatura e da cultura romana, né? Como, por exemplo, Horácio, Ovídio, Salúcio, Tito Livio, dentre outros. Então, é nesse contexto de desenvolvimento cultural que se instaura o Império Romano. E Otaviano Augusto que também pode ser chamado de Otávio Augusto, né? Isso aí vai depender de qual livro a gente está lendo. A gente está lendo Boa Nova, e aqui ele se refere a Otávio Augusto, né? Ele foi o primeiro imperador romano, e ele teve... ele é marcado também por uma questão física, né? Aqui no livro do Boa Nova, o Humberto de Campos vai dizer o seguinte: o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se por mais de uma vez às manchas que lhes cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando
em dartros dolorosos. E ele esclarece aqui que dartros dolorosos é um nome que se refere a diferentes afecções, doença, né, causadas por diferentes doenças de pele, como a acne, eczema, urticária, desculpa. Enfim, várias erupções ali naquela pele dele e que se transformavam nessas marcas, né? E Otávio nunca foi um senhor de uma saúde completa. Então, as suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e a sua caixa torácica era convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhes motivavam incessantes resfriados. E, com frequência, se queixava de enxaquecas que faziam sentir singulares abatimentos. Então, era um imperador que, embora tinha ali uma intenção, né, de revolucionária, né, de manter aquele povo ali harmônico e saudável e unido e instaurar ali uma nova moral e também renovar os valores, costumes das famílias, ele tinha uma questão física implicada, né, um compromisso, um comprometimento do seu corpo físico. Apesar disso, apesar de todas as suas limitações físicas, ele foi reconhecido ali como o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras de família e o maior organizador do império. Então, nós temos aqui na vida desse imperador uma importante marca, né, de como se organizava a sociedade na época que mais tarde veio a receber Jesus. Então, apesar de todas essas vicissitudes da vida humana, da vida física, ele também tinha ali uma posição importante que Humberto de Campos coloca na leitura, que ele foi obrigado a humilhar os mais fundos e delicados do sentimento de pai quando ele exilou a sua própria filha da Pandatária, né, por efeito de condenáveis escândalos, e isso lhe causou também a sua neta, né, que teve que também ser exilada, a mais angustiosa ansiedade do coração. Então ele vivia em torno de lutas, não lutas físicas, mas lutas morais. As lutas que Otaviano Augusto veio a transpor foram lutas morais, né? Então a gente tem aí nessa primeira parte um importante aspecto, né, para descrever ali quais são os efeitos que a vinda de Jesus poderia estar trazendo à Terra. Então, Humberto de Campos descreve os efeitos pacificadores e benéficos para essa aproximação de Cristo, né? Que na época de Otávio Augusto se instaurava. Como eu falei anteriormente, Otávio Augusto tinha uma política de paz. Ele queria instaurar a paz romana, né? E a Pax Romana, como é colocado. Então, em todos os lugares, como traz Humberto de Campos, lavravam-se mármores soberbos, esplendiam-se jardins suntuosos, erguiam-se palácios e santuários, e protegia-se a inteligência, e criavam-se leis de harmonia e de justiça num oceano de paz inigualável. Isso significa que a espiritualidade já estava ali atuando para que, quando viesse o Cristo, né, naquela noite de Natal, contada lá na primeira parte do Evangelho, aquela paz, aquela harmonia já fizesse parte da ambiência que mais tarde fora pregada por Jesus. Então não é à toa que essa Pax Romana foi instaurada. Não foi também tão consciente, porque talvez a espiritualidade já estivesse se encarregando de trabalhar ali em todo aquele formato de sociedade que era necessário para preparar toda essa população que mais tarde veio a passar não só por essa alegria que foi a vinda de Jesus, mas também pelas dificuldades de enfrentar, por exemplo, os outros imperadores que sucederam,
né, que vieram depois de Otávio Augusto, que inclusive foram contra a pregação do Evangelho, e essa luta que foi até que se estabeleceu ali a figura da Igreja Católica, por exemplo, foi uma sucessão de lutas. A gente tem aí na história as cruzadas, que explicam aí com bastante clareza, né, como foi difícil essa fase que depois de Jesus, depois do seu retorno a plano espiritual, que na verdade ele nunca saiu daqui, né? Ele vive em nossos corações, é de fato quando essas provas se tornam reais, né? Que a sociedade teve que de fato enfrentar todas as dificuldades da humanidade em defender o amor, a justiça e a caridade, né? Então depois ele vai falar, Humberto de Campos continua explicando, né, que o próprio imperador, muitas vezes, prescindindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu testemunhando um júbilo e a tranquilidade geral do seu povo. Então imaginem, né, nesse momento que ele passava por situações, né, por uma limitação física muito grande, né, como já foi descrito anteriormente, ele passava por uma dificuldade moral com a sua própria família, né? O seu pai adotivo tinha sido assassinado e, além disso, ele tinha sofrido, né, essa mais angustiosa ansiedade do coração, ele tinha sofrido uma traição muito grande. Então, tudo isso, em meio a tudo isso, ele conseguiu testemunhar, vivenciar um júbilo e uma tranquilidade do seu povo. Isso já exemplifica o que a gente vem dizendo, né, dessa ambiência que estava sendo preparada. E aí tem um recorte que Humberto de Campos nos faz brilhantemente, exatamente sobre essa testemunha que ele fez, esse testemunho, né, do júbilo e da tranquilidade, que é com a composição de Horácio, né? Humberto de Campos nos traz que, sem que conseguissem explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando, do alto de sua tribuna dourada, escutava essa famosa composição de Horácio, onde se destacavam esses versos de imorredoura beleza. E olha só que linda que é essa composição, que Horácio também foi um dos principais nomes da literatura que ascenderam, né, que foram ali desenvolvidos e incentivados por conta dessa política do Império Romano de Otávio Augusto, né? E olha o que ele diz: ó sol fecundo, que com o teu carro brilhante abres e fecha o dia, que surges sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. E essa contemplação do sol e de tudo que ele faz existir, né? O dia ele era muito contemplado, o brilho do sol, exatamente por conta de todas as limitações que nós imaginamos que tinha na época, né? De tecnológicas e tudo mais, mas principalmente pela noção de vida, né? E essa parte específica do texto em que ele fala, em que ele faz essa referência de que o sol que abre e fecha o dia, que surge sempre novo e sempre igual, é exatamente para contemplar essa paz que girava Roma, né? Que estava ali instaurando uma tranquilidade naquela nação. E aí ele fala assim, que os historiadores ainda não perceberam que na época de Augusto, que era de fato o século do Evangelho ou da Boa Nova, né? E aí Augusto também não tinha essa noção, né? O Otávio, o nobre Otávio, né? Ele não sabia que, apesar de todas as suas limitações físicas, aquela ambiência espiritual estava sendo preparada e quem se aproximava era o Cristo, né? Com a sua vibração profunda de amor e de beleza. Então, essa nova ambiência
que se preparava a terra, era de fato tudo o que estava girando em torno ali naquele momento e o que necessitava a terra vivenciar. Imaginem, era como se estivesse sendo limpo, lavado, aquele chão que daqui a pouco, né, chegaria o mestre. Porque, de fato, o que antecedeu a vinda do mestre foram momentos de sofrimento, foram momentos de angústia para aquele povo, né? E era necessário esse período, essa janela de tranquilidade, de paz. Então, Humberto de Campos vai nos falar o seguinte: a esfera do Cristo se aproximava na terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. E nessa parte a gente já consegue entender de quem que a gente está falando. Porque Jesus, ao contrário de outros profetas, que temos aí marcados também na história, Jesus não se interessava pela riqueza, pela soberba, pelo poder material. Jesus falava em palavras simples para pessoas simples, pobres, para os desgraçados, para os leprosos, para as prostitutas. Jesus falava aos que a sociedade negava. Então, olhem aí a importância que tem essa paz que foi instaurada. Essa preparação da terra, ela não foi por acaso, porque um homem chegar na terra nessa época e falar com os pobres e desgraçados, curar, beijar a mão, era para alguns, né, principalmente para quem detinha o poder, era algo de se espantar. Então foi necessário que preparasse um terreno, né, que a espiritualidade mesmo se encarregou disso, para que esses que depois, né, ele coloca aqui, que vestiriam os andrajos dos pescadores para servirem de base aos eternos ensinos do mestre, né, que de fato fossem as pessoas que se tornariam ali os seguidores, né, os discípulos, os apóstolos de Jesus. Então, essa ambiência que gerou na Terra foi algo que transformou, né, transformou a humanidade, preparou a sociedade e deixou ali um espaço, né, para que aquela mensagem que Jesus veio falar, por exemplo, quando ele diz lá em João, se eu não me engano, ele fala assim, em João, capítulo 14, de 1 a 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, e porque se assim não fosse, eu teria vos dito, pois eu vou para vos preparar o lugar. Quando Jesus veio à Terra, o que significa aqui para a gente entender e fazer essa associação, né? A casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas, essas muitas moradas, são os diferentes planetas que a gente tem habitados por espíritos encarnados e também desencarnados. Então, a gente consegue entender que a vinda de Jesus foi essa visita, né? Foi essa preparação da morada, para se tornar, então, um mundo de provas e expiações, né? Legitimar isso com a sociedade e falar assim: olha, gente, temos aqui um mandamento maior. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a si mesmo. Eis o mandamento maior. E aí a sociedade não está mais falando de poder, né, nesse momento, nesse recorte, né, de poder, de conquista, de riqueza, e está falando de caridade, de olhar para o próximo, de olhar para si mesmo e de amar a Deus.
algo que está além da gente, acima da gente. Então, nessa configuração, né, nessa ambiência que a própria espiritualidade se encarregou de preparar, a gente consegue perceber que nada é por acaso. Que Roma não estava tranquila porque era um dia normal. Não era um momento normal da sociedade. Não é à toa que isso aconteceu. Isso aconteceu exatamente porque a Terra precisava desse espaço de respirar, né, de se tranquilizar, para que conseguisse acolher a transformação que mais tarde o Evangelho faria na humanidade. Então, depois Humberto de Campos continua, né, explicando e pontuando essas questões, falando assim: é por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que, instintivamente, se sentia no limiar de uma transformação celestial. A gente tem que parar para analisar esse instintivamente. Porque se é instintivo, né, isso está lá no âmago da criatura. E o que está no âmago da criatura, senão o Criador? Então, Deus se encarregou, nesse momento, de preparar não só a terra, o ambiente físico que acolheria Jesus, mas também os seus moradores. As pessoas que habitavam a terra nessa época tinham ali implantados na cultura de riquezas e conquistas sangrentas, inclusive, tinham muito ódio, muito rancor. Imaginem o bálsamo que não foi essa instauração dessa ambiência para receber a boa nova. Era como se fosse um remédio que calasse algumas dores, inclusive as do próprio imperador, né? Otávio Augusto passava por muitas dificuldades do corpo físico, sofria muito com as suas máculas, né? E aquele momento serviu a ele também de paz, de tranquilidade, de cura, né? De um momento de experimentar essa cura. Imaginem, essa experimentação mais tarde foi amplificada com a chegada de Jesus. Isso tudo tomou uma dimensão muito grande, né? Muito maior com os milagres, por exemplo, né? Mais tarde no livro, a gente vai ver ao longo desses 29 capítulos adiante, a gente vai ver algumas parábolas também, inclusive os próprios milagres. Só que a gente vai ver de outro ângulo. Nós vamos tomar uma posição de bastidores. É como se a gente estivesse aqui andando do lado de Jesus e vendo ação por ação como é que foi essa implementação do Evangelho na humanidade, né? Então, nessa primeira parte, né, do livro, a gente já consegue entender a potência que o Evangelho tem. Antes mesmo do nosso mestre amigo Jesus chegar à Terra, ele preparou o terreno, junto da espiritualidade amiga, se encarregou de colocar no coração dos homens, instintivamente, né, com a ajuda ali magnânima de Deus, né, essa transformação celestial. Essa preparação foi necessária, porque se não tivesse essa preparação, a terra não teria o terreno, né, não teria aquele terreno fértil para brotar no coração dos homens essa palavra amiga que o mestre trouxe. Então, mais tarde, né, a gente vê aí o entendimento mesmo do Evangelho como essa transformação, essa boa notícia que é de fato. Então, hoje, nós sabemos, né, que Jesus jamais se afastou da gente. Né? A gente sabe que é tanto que é um mistério, né? Até mesmo para os nossos irmãos da Igreja Católica, nos mistérios da fé, a ressurreição, que a gente entende também do ponto de vista esclarecido da reencarnação, a gente entende também que o desencarne de Jesus, ele foi do corpo físico, mas Jesus permanece, né, vivo em nossos corações. Então,
algumas vezes depois ali daquele momento, nós mesmos decidimos nos afastar dele, mas ele nunca se afastou da gente, né? Então é exatamente por isso que, para que a transição, que hoje a gente vivencia, um momento muito importante também da transição planetária, né? Para que essa transição, por exemplo, do mundo de provas e expiações, que na época se legitimou, né, com a chegada do mestre, e hoje a gente já caminha, né, a passos lentos, às vezes até temerosos e desprovidos de fé, para um mundo de regeneração, para que essa transição seja definitiva, hoje a gente vivencia as consequências dos nossos erros, dos nossos desenganos, né, dos nossos tropeços, que tivemos a oportunidade, inclusive, de caminhar ao lado do mestre. Mas alguns de nós, né, optamos por outros caminhos. Naturalmente, fazemos escolhas, o livre-arbítrio está aí para explicar essas questões. Junto com essas escolhas vem a responsabilidade e o compromisso que temos sobre elas. E é aí que entra a presença do nosso mestre querido, que veio nos ensinar sobre o século da Boa Nova, né? Ia chegar aí, o Humberto de Campos vai nos esclarecer, né? Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia se espalhar pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. E a humanidade vivia então o século da Boa Nova. E olha que potência que tem esse século. Essa vinda de Jesus marcou literalmente o tempo, né? Nós temos aí os anos antes de Cristo, né? Por exemplo, o imperador Otávio Augusto, 24 anos antes de Cristo. E os anos depois de Cristo, 2020 anos. Hoje, né, no dia 19 de agosto de 2020. Então, nós temos aí essa demarcação territorial que é super importante para a gente entender a importância, né? Para a gente entender a perspectiva mesmo de como isso interfere e isso também modifica as nossas estruturas sociais, as nossas ações, né? Então, para que a gente possa entender, de fato, como o mundo vai tomando o rumo que toma, de provas e expiações, de guerras, de conflitos e também de reconciliações, né? Porque a cada milênio, né, a gente vê ali as transformações tecnológicas, as transformações sociais, as transformações morais, e a gente vê o quanto a boa nova ainda é atual. Aquela boa notícia, né, o evangelho, ele nunca deixou de ser uma boa nova. Ele nunca deixou de ser uma notícia, né? Ele sempre se renova, ele sempre é inédito para a gente. Se a gente pegar esse livro, por exemplo, e ler hoje, né, em 2020, e voltar a ler daqui a 2, 3 anos, a gente já vai ler com uma perspectiva diferente, porque a gente vai ter um olhar diferente também sobre a nossa vida. Então, é importante a gente entender que as transformações que o Evangelho trouxe para o mundo, naquela época do Imperador Romano, que teve todo esse preparo do ambiente terreno, elas também acontecem todos os dias nos nossos corações. Todo dia a gente vivencia o novo. A regeneração, ela é um caminho que não tem um momento certo, uma data específica. Ela vai acontecendo. Todos os dias nós experimentamos um pouco, através, por exemplo, da prática da bondade, da beneficência, da indulgência, das virtudes, né, da caridade, da piedade, do perdão das ofensas. Todo dia a gente tem uma oportunidade, com o esclarecimento da doutrina espírita, com esse consolo que a doutrina nos oferece,
de entender a mensagem de Jesus através desse olhar, de entender que o mandamento maior, ele atravessa a gente também, porque eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, antes de tudo, eu tenho que procurar me amar. Todas as práticas das virtudes que Jesus nos ensinou tem que primeiro vir com a gente mesmo. Eu tenho que praticar a autocaridade, o auto-perdão, o auto-amor. Eu tenho que me afastar do orgulho, do egoísmo, da intolerância. Então, tudo isso, né, exemplifica pra gente que Jesus veio trazer ao mundo, né, esse novo olhar sobre nós humanos, sobre nossas relações, trazendo a caridade como a norma social, né? O exercício do amor como a regra, né? A regra de ouro, o mandamento maior. Então, a gente precisa, lógico, entender toda essa vivência do Evangelho de Jesus, né? Principalmente entendendo que isso se renova nos nossos corações, e a gente precisa entender de que forma isso vai interferir em quem nós somos, né? Em como eu me relaciono com o outro, de que forma eu vou colocar em prática essa notícia que não deixou de ser nova, que é o Evangelho, que ele é inédito para a gente também, e que hoje eu tenho a possibilidade de dar um novo olhar, uma interpretação diferente através dos conhecimentos da doutrina espírita, né? E por fim, nesse maravilhoso capítulo, Humberto de Campos vai nos trazer o conceito de evangelho. Eu, particularmente, penso nesse conceito como a ideia central do capítulo, porque ele vai também trazer, se a gente for observar no próprio livro, ele traz ali depois de um símbolo que é como se fossem os comentários, digamos assim, do autor. A partir daquele estudo do capítulo, ele traz um comentário final, que ele traz esse conceito de evangelho, que ele diz assim, né? Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, né, que não pode se apagar, que não pode se esquecer, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu, entre as criaturas em trânsito pela terra. E aí ele fala o que é o Evangelho. É o mapa das abençoadas altitudes espirituais. É o guia do caminho. É o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Olha quanta informação ele nos traz sobre o Evangelho. É como se ele dissesse assim, olha, o Evangelho, ele é esse livro maravilhoso, né? Todas essas informações aí que Jesus nos trouxe em suas pregações, em seus caminhos, né? Por todas a humanidade, inclusive, na época, né, a sociedade, ele traz o mapa das altitudes espirituais. Quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai e que ele vai nos preparar, ele está ali preparando para a gente essa morada. Ele está dizendo, olha, gente, o caminho é aqui. Para a nossa evolução espiritual, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que amar o inimigo, a gente tem que ir e pregar. Então ele fala ali uma série de guias, né, de informações, ó, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da alegria infinita, da alegria que vai permanecer, né? E aí esse roteiro que o Evangelho ele vai nos preparar para o exercício, para a prática. Porque se ele está dizendo aqui um conceito, né, o que é o Evangelho, eu tenho que ter onde aplicar esse conceito. Eu tenho que pegar esse conhecimento que eu tenho do Evangelho e ter um campo, né? E o campo é onde? É a nossa vida, a nossa encarnação. Existe algo maior do que de aprendizado, né, que vai nos oferecer esse aprendizado do que a nossa encarnação? Encarnação é privilégio.
A gente está aqui olhando um ao outro, né? Vivenciando as nossas relações, as nossas dificuldades, que muitas vezes a gente olha com um olhar de descrença, com um olhar de reclamação, lamúria, e perde muito mais tempo reclamando do que fazendo algo para mudar. É ainda um privilégio, porque a gente tem aqui o presente, que não é à toa que se chama assim, como tudo que a gente precisa para se transformar. Então, essa transformação que o Evangelho busca, né, que como um guia, né, como um manual, né, ele busca uma transformação íntima. A proposta, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vê o estudo, né, como um todo do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo a reforma íntima, a edificação, né, é exatamente nesse contexto. O Evangelho como um manual de transformação de pensamento, atitude, vontade, sentimento. Então, a partir de todas essas informações que o Evangelho nos traz, a gente só não vai ter um novo olhar, a gente vai ter um novo fazer, um novo agir. E é essa a proposta da Boa Nova. É nos colocar diante de uma nova possibilidade, uma nova notícia, né? E quem sabe, a partir dessa nova possibilidade, também fazer crescer em nós novas atitudes transformadoras, regeneradoras, né, que vão ali delinear caminhos benéficos, né, caminhos para a nossa evolução. E por fim, nesse capítulo que é brilhante, né, que nos prepara, né, para todas as outras leituras que teremos ainda desse livro, Humberto de Campos explica que Jesus recomendou aos seus apóstolos que, quando contassem do Evangelho, não à toa, que iniciassem com os hinos e os perfumes da natureza, né? A criação do mundo, sob a claridade maravilhosa de uma estrela, a guiar os reis, os pastores, a manjedoura rústica. E é por esse motivo que o Evangelho inicia, né? O Evangelho de Jesus inicia com a descrição da gloriosa noite de Natal, sendo o livro de amor e alegria, e termina com a visão profunda de Jerusalém libertada, né? Com a entrevista por João, nas suas profecias do Apocalipse. Ou seja, com as transformações que hoje nós vivenciamos, que hoje nós assistimos, que hoje nós sentimos. Então, a Boa Nova, nesse primeiro capítulo, ela nos traz um olhar, né, sobre essas diferentes formas de enxergar a humanidade. Ela nos traz o manual, verdadeiramente o manual, né? Só basta que a gente siga o manual. Nem sempre quando, por exemplo, aí já tomando por uma questão mais prática, quando a gente compra lá um produto que tem que ser montado, às vezes só de olho a gente vai querer montar. Aí esquece um parafuso, mas esse parafuso aqui não serve para nada, deixa aí monta lá o produto. Quando vai utilizar, ele quebra, ou dá um defeito, alguma coisa, e fala, putz, será que eu precisava daquele parafuso que ficou? Antes eu tivesse pego aquele manual, olhado ali, etapa por etapa, quando eu me deparasse com aquele produto para ser, né, construído, montado, pelo menos eu ia saber para que serve cada coisa, de por que eu preciso passar por tal situação, será que aquele parafuso serve mesmo? Né? E entendendo isso, né, entendendo o porquê, por exemplo, dos nossos sofrimentos, das nossas vivências de dor, a gente consegue ter uma clareza, uma lucidez melhor para passar pelas situações que são necessárias para depurar o nosso espírito. Imaginem vocês, Otávio Augusto, o imperador romano, passava por uma situação ali de transformações na vida, transformações morais, inclusive. Mas ele conseguiu instaurar o que ele pretendia com a paz romana, pelo menos durante uns bons anos ali, para preparar aquela humanidade
instintivamente, sem que ele soubesse, lógico, e com toda a ajuda da espiritualidade, que inspirou naquele momento com que ele desse uma pausa, digamos assim, em todos os sofrimentos, em todas as conquistas sanguinárias que estavam sendo feitas até então, para que depois viesse esses momentos de reflexão, de parábolas que, através das parábolas, as ações se modificassem. Que a vivência dos milagres, né, que são, na verdade, os momentos de cura, o exercício da mediunidade de Jesus, né, ele traz a humanidade preparada para isso. Então, não é à toa. O solo foi preparado, estava fértil naquele momento para que germinasse, né, os tão maravilhosos ensinamentos do Cristo. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, o nosso estudo de hoje. Já deixo aqui novamente, né, a nossa orientação com relação a deixar seu comentário, deixar sua pergunta, sua reflexão, para que posteriormente a gente venha a falar sobre esse tema novamente. Né? Agradecer mais uma vez pela oportunidade de a gente conversar sobre esse assunto que é o livro Boa Nova. Hoje foi nosso primeiro estudo do capítulo 1. Nós temos aí ainda 29 outros capítulos, né? E ao longo todos esses 29 capítulos, nós vamos sempre trazer alguma reflexão, né? Pelo menos um olhar para atualizar essa leitura que é tão necessária. A leitura do Evangelho, que é vivo nos nossos corações. Basta só com que a gente olhe, né? Às vezes a gente precisa limpar a lente um pouquinho, né? Mudar um pouquinho nossa perspectiva, o ângulo de vista, mas a gente sempre consegue olhar de uma nova forma. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um e até a próxima.